O homem que oficializou a separação entre Brasil e Portugal tem uma trajetória no mínimo marcante. Mas o que até hoje chama a atenção na saga de Dom Pedro I, que virou símbolo do bicentenário, são os momentos que permearam a sua vida íntima. Em entrevista Aventuras na História, o escritor e pesquisador Paulo Resutti reflete sobre a imagem pública e privada do imperador. Em tempo de comemoração dos 200 anos da independência, Paulo lançou a obra Independência, a História Não Contada, Construção do Brasil, 1500-1825, além de relançar os best-sellers Dom Pedro, a História Não Contada, e Dona Leopoldina, a História Não Contada, em um box exclusivo. Então, eu acho que contribuiu para... Eu acho que ele contribuiu para que falassem mal dele. Eu acho que, porque assim, você pensar que os demais homens não faziam a mesma coisa que ele fazia na época dele é irreal. Porque você está dentro de uma época, né, a gente tem que olhar o que era aquela época, a gente tem que olhar com os olhos daquela época. O amor era uma coisa que basicamente não existia. Era um acordo, né? O casamento era um acordo. Ainda mais um casamento dinástico. O casamento dinástico, você ia olhar primeiro para ver se aquela família dos Habsburgos lá dava filho, entendeu? Porque o que interessava era isso, era a continuação da dinastia. Depois você ia ver se o interesse de Estado era alinhado com aquele país. Né? Depois, quer dizer, se rolasse amor, se rolasse uma paixão, se rolasse alguma coisa, ia ser lucro. Você tem até hoje, você vai em Vila Viçosa, no Alentejo, em Portugal, que é onde os Braganças se estabelecem. Então você tem o palácio, o castelo e o palácio dos Duques de Bragança. E você tem o panteão dos Duques de Bragança e você tem o panteão das Duquesas de Bragança. Nem na morte eles ficavam juntos. O Dom João não vai morar com a Carlota Joaquina, eles efetivamente em algum momento eles coabitavam juntos, mas cada um tinha a sua própria residência. Então você não tem essa coisa que a gente tem hoje do casal bonitinho, todo mundo morando dentro da casa e tal, e vivendo feliz para sempre. Nem hoje é real que era naquela época. Mas a questão de sexo, o sexo no casamento era para procriação, para você ter filhos. O sexo fora do casamento era para ter prazer. Você não ia ter prazer com a tua esposa. Era uma coisa até antirreligiosa, era uma coisa até um pecado, né? Então você ia pecar fora de casa, você ia manter a sua esposa longe do pecado. E então ele não faz nada que os outros não façam. O José Bonifácio, nas cartas do exílio, as cartas andradinas, ele fala para levarem dinheiro para a mulher que ele tinha caso, para não esquecerem de fulana, para não deixarem desamparada, né? As mulheres que ele tinha caso que teve caso no Brasil e que por causa do exílio não podia mais mandar dinheiro. Ele teve uma filha fora do casamento que ele colocou a mulher para criar, o José Bonifácio. Ele teve 2 filhas com a mulher dele, com a Emília, o Larry, e a terceira ele colocou dentro da casa para a mulher criar, mas não era dela. Então, a questão do Dom Pedro, nesse caso das mulheres, é que ele fez o que os outros não fizeram. Ele foi escancarado, né? Então, principalmente na questão da Marquesa de Santos, né? Porque a partir do momento que você leva a sua amante para dentro da sua casa, ainda mais no caso do imperador, você transforma ela num elemento político. E aí você tem uma cisão do poder. Então você vai ter os partidários da amante e você vai ter os partidários da imperatriz. E aí isso vai perturbar a própria imperatriz a ponto dela desabafar com o secretário dela que a bruxa consegue tudo. A bruxa provavelmente era Domitila. Sim. E ela estava brava porque ela, como imperatriz, não conseguiu a nomeação do Frei Sampaio para bispo de São Paulo. O Frei Sampaio foi um importante elemento dentro da maçonaria, dentro da Igreja Católica, para o FICO e para o processo da independência no Rio de Janeiro. E estava meio prometido o bispado de São Paulo para ele. A Marquesa consegue fazer com que o apadrinhado da família dela em São Paulo é que vire bispo de São Paulo. Então, quer dizer, olha o poder dessa amante, né? Então, essas trocas dentro do palácio vão
minar o próprio poder da imperatriz. Isso, Dom Pedro foi péssimo para o Império, foi péssimo para a imagem dele. E isso ele vai perceber isso tarde demais. Eu percebi isso em 27, quando ele começa a tentar casar novamente na Europa, após a morte da Leopoldina. E aí ele começa a receber várias negativas por causa da conduta dele. Que todo mundo sabe que a amante dele morava a menos de 1 quilômetro da casa do Palácio São Cristóvão. Ninguém quer mandar a filha dele da Europa para cá para casar com ele.